Romanos capítulo de número 5. Domingo passado nós entendemos o versículo 12. E eu quero novamente ler o versículo 12, 13 e o versículo 14. E se nós tivermos tempo, né, e esse é o objetivo, ter tempo, nós continuamos a segunda parte. Mas primeiro eu quero ler esses 3 versículos, Romanos capítulo 5, verso de número 12, 13 e o verso de número 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos abriram a Bíblia? Amém? Importante que você leia comigo. Muito importante que você leia. Diz assim o texto: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, até vir a lei, até o momento em que a lei veio, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Embora esse pecado estivesse no mundo, ele não podia ser imputado se não houvesse lei. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus? Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito que em nós está. Obrigado pela tua palavra. Nós oramos a Deus para que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga clareza da tua palavra aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Dá-nos entendimento, ó Deus, que a tua palavra possa iluminar os olhos do nosso entendimento e que nós possamos ver a glória do Senhor na face de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, faça com que tua palavra nessa manhã seja alimento para o nosso espírito e também luz para o nosso caminho, e que o Senhor nos traga revelação e clareza daquilo que o Senhor quer falar conosco nesse momento. Nós oramos gratos porque sabemos que aqui o Senhor está. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Domingo passado nós falamos sobre a salvação, né? Nos aprofundamos um pouco mais, falando sobre a salvação que vem através da vida. E eu creio que isso ficou claro para os irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos já estão aqui no culto? Você vai precisar prestar atenção em mim, porque senão eu vou ficar chateado. Lembra que nós falamos que primeiro nós somos reconciliados e depois nós somos salvos pela vida. Os irmãos se lembram disso? Primeiro eu sou reconciliado com o Senhor, eu que era inimigo me torno amigo e agora a vida de Deus vai me salvando gradativamente. Essa vida, que eu vou recebendo é a vida que vai me salvando e vai substituindo a vida de pecado que eu recebi de Adão. Lembra que eu falei para os irmãos que quando Adão pecou, o problema não foi o pecado, a atitude de Adão. O problema foi o que Adão trouxe para o mundo, E o versículo de número 12 diz, Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado que entrou no mundo não é a atitude de Adão, é a vida pecaminosa, é uma natureza que entrou no mundo e então escravizou o homem. E o homem então passa a ser escravo do pecado. O que significa isso? O homem não tem mais vontade própria, ou seja, nós não fazemos o que nós queremos fazer. Nós fazemos aquilo que o pecado quer que façamos. A menos que alguém nos liberte dessa escravidão,
Nós vamos permanecer escravos do pecado. E quem é que nos liberta dessa escravidão? Deus, através da vida que há em Cristo Jesus. E o que seria esse libertar dessa escravidão? É a vida de Deus vai substituindo em mim a vida do pecado e as minhas vontades vão mudando, vão trocando. E aquele que outrora não conseguia fazer a vontade de Deus, agora começa a fazer a vontade de Deus, porque a vida vai sendo substituída. Os irmãos estão aí? Só para que nós entendamos, né, que a gente precisaria ficar indo e voltando, e como a gente está seguindo uma sequência, mas só para que os irmãos entendam, no capítulo 6, os irmãos estão aí? Capítulo 6 aí de Romanos, no verso 12, diz assim, ó. Capítulo 6, verso 12. Os irmãos estão aí? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Diga assim, não reine. Não reinar é não governar. Reino é governo. Então, ou seja, o pecado não deveria governar o meu corpo. É o que ele está dizendo. Ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, os membros do teu corpo, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, o pecado não vai mais governar o meu corpo. Todo o pecado que nós cometemos, irmãos, é através do corpo. O instrumento que nós usamos, ou que o pecado usa, para fazer as suas vontades, é o nosso corpo. Então, quem rouba, rouba com a mão. Quem cobiça, cobiça com os olhos. Quem fala mal com a boca. Os irmãos conseguem compreender? Quem fornica, fornica com o corpo. Ou seja, todo pecado praticado é praticado com o corpo. Preste atenção nisso. Se não houvesse corpo, o pecado não teria o que fazer. O pecado só é manifesto quando existe corpo. Então, quando Adão peca no jardim, o que acontece é que o pecado, tomando ocasião pela transgressão de Adão, ele possui os corpos. E agora que o pecado possui os corpos dos homens, ele vai fazer o que ele quer. Porque sem corpo, o pecado não tem expressão. Os irmãos conseguem compreender isso, sim ou não? Imagina se nós não tivéssemos corpos. Não teria como cometer pecado. Pecado só é cometido por causa do corpo. Os irmãos estão aí? E esse pecado, ele se assenhora do corpo, ele governa o corpo, ele reina sobre o corpo. O que eu estou dizendo para você é que você tem em você uma outra vida que quer te governar. E que quer determinar o que o seu corpo pode ou não fazer. Os irmãos conseguem compreender? E essa vida, que é a vida do pecado, ela precisa ser substituída pela vida de Deus. Quantos estão aí? Preste atenção. Se quando o pecado habita em mim, ele governa o meu corpo, os meus membros, para fazer a vontade dele, porque a vida do pecado está em mim, o que é que vai acontecer quando essa vida do pecado for substituído pela vida de Deus? Eu vou começar a fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão aí? Presta atenção. Você vai deixar de ser escravo do pecado para passar a ser escravo de Deus. Pastor, mas eu queria não ser escravo. Não há essa possibilidade. Quantos estão aí? Isso é importante você entender. Por quê? Pastor, eu queria mesmo era ser livre e fazer as minhas vontades. Não tem jeito.
Não tem como. A única forma de você deixar de ser escravo do pecado é se tornando escravo de Deus. Quantos estão aí? Não existe muro. Não existe meio termo. Não existe você, não quero ser escravo do pecado, mas também não queria fazer a obra de Deus. Não existe essa possibilidade. Os irmãos estão aí? Olha só, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15. Por quê? Pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas nós estamos no capítulo 6, amém, irmãos? Mas debaixo da graça de modo nenhum. Verso 16. Olha. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, a palavra servo aí é escravo, amém, irmãos? A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis? Ou seja, se você se apresentar para ser escravo de alguém, você vai ser escravo daquele que você obedece. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do... O que nós fomos? Diga assim, libertados. Libertado é a ideia de alguém que estava preso. Os irmãos estão aí? Eu era escravo do pecado, preso pelo pecado, e eu fui libertado do pecado. Fostes feitos escravos da justiça. Diga assim, deixei de ser escravo do pecado, passei a ser escravo da justiça. Quantos estão aí? Ah, pastor, mas não tem como ser livre dos dois e fazer o que eu quero? Não tem como. A única libertação possível para a escravidão do pecado é ser escravo da justiça. Quantos estão aí? É aqui que muitos se perdem. Preste atenção. Olha a cabeça do irmão. Ele diz assim, porque olha para mim, pensa assim, ó. Pensa em duas prisões, duas grades. Os irmãos estão aí? Uma prisão, uma grade, uma cela está de frente com a outra. E as portas estão de frente com a outra. De forma que se você sair de uma, você entra na outra. Quantos estão aí? E se você sai dessa, você volta para essa. Nessa jaula, nessa prisão, nessa grade, está escrito assim, pecado. O que significa que enquanto você está dentro dela, você é preso, escravo do pecado. Nessa outra prisão está escrito assim, justiça. O que significa que enquanto você está dentro dela, você é escravo da justiça. Agora você tem que escolher. Você deixa de ser escravo da justiça, automaticamente você volta a ser escravo do pecado. Deixa de ser escravo do pecado, você passa a ser escravo da justiça. E pastor, e o meio termo? Não tem. E por que é aqui que muitos se perdem? Porque tem muitos que são escravos da justiça, amém, irmãos? O que significa isso na prática, pastor? Estão servindo a Deus. E eles falam assim, pastor, eu quero dar um tempo. Quantos estão aí? Ele está dizendo assim, eu quero sair dessa prisão de servir a Deus. Eu quero dar um tempo, eu vou sair. Onde é que ele se encontra? Escravo do pecado. Por isso que você vê que todos aqueles que querem dar um tempo, normalmente não voltam mais. E vão afundando cada dia mais. Porque não há meio termo. Os irmãos entendem como isso é sério? Sim ou não? Porque isso pode salvar você. Pastor, mas eu estou cansado. Quer um conselho? Vai cansado mesmo. Permanece servindo cansado.
Não tem problema. A outra opção é infinitamente pior do que estar cansado. Porque a outra opção é estar caído. Os irmãos entendem isso? Sim ou não? Então diga assim, verso 18. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros, os membros do corpo, pé, mão, boca, nariz, para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, quando você só vai deixar de ser escravo do pecado quando você decidir se tornar escravo de Cristo. Irmãos, estão aí? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Preste atenção. Gente que não serve a Deus jamais vai conseguir vencer o pecado. Isso é sério demais, irmãos. Quando a gente fica insistindo, para que os irmãos na igreja decidam servir a Deus, decidam servir o Senhor. As pessoas ficam pensando, o pastor quer que a gente trabalhe. O pastor quer que a gente trabalhe para a igreja ou algo do tipo. Mas deixa eu dizer para você, vai muito além disso, irmão. A ideia é que você não seja escravo do pecado. E não tem o que fazer. Eu costumava falar, e falo ainda, que a vida cristã é como andar de bicicleta. Não entendi, pastor. Se você parar de pedalar, você cai. Consegue compreender? Se você parar de servir a Deus, se você parar de intencionalmente, diga intencionalmente, ou seja, de forma intencional oferecer o seu corpo em sacrifício vivo a Deus, você vai oferecer o seu corpo em sacrifício ao pecado. Não há meio termo. Deus nunca pensou, irmãos, em crentes inativos. Você estava indo para o inferno, era inimigo de Deus, aí você foi reconciliado com Deus, recebeu a vida de Deus, recebeu o Espírito de Deus, para quê? Para fazer nada. Para ficar sentado no final de semana ouvindo alguém falar. Deus nunca pensou nisso. Deus sempre pensou em filhos ativos. Ou seja, gente que de fato está disposto a servir o Senhor, para não servir o pecado. Servir ao Senhor para não servir ao pecado. No momento em que você decide deixar de servir a Deus com o teu corpo, naquele exato momento você começa a servir o pecado. Algumas pessoas falam, pastor, por que o senhor não para? Eu não paro porque eu sei que eu não posso parar. Porque essa regra, ela não tem exceção. Consegue compreender? Eu procuro me manter o máximo de tempo ocupado com as coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque deixar de servir a Deus é se entregar ao pecado. Essa natureza, ela não sumiu, ela está aqui ainda. Ela mora aqui, ela habita no meu corpo. E se eu não me tornar escravo de Deus, eu vou me tornar escravo do pecado. Nós temos que entender isso, irmãos. O que eu estou dizendo para você é que você não vai conseguir vencer o pecado a menos que você decida ativamente servir a Deus. Oferecer de fato o teu corpo como sacrifício vivo a Deus, como diz Paulo em Romanos 12. Caso contrário, seremos aquilo que nós podemos chamar de crentes nominais. O que são crentes nominais? São aqueles que se dizem crentes, mas não vivem uma realidade da nova vida, da nova criação. Vivem ainda escravos. Os irmãos estão aí? Vamos voltar aqui para Romanos, porque não era sobre isso que eu queria falar.
Queria falar no Romanos 5, 13. Eu li o verso 12 e aí entrei nesse assunto de novo. Vamos ler o 12, mas para falar sobre o 12 e o 13, só para a gente entender. Olha lá, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Diga assim, a morte passou a todos os homens. Então, preste atenção. Nós estávamos representados em Adão. Existe algo interessante, né? Eu estava estudando essa semana sobre isso, sobre o princípio da unidade. E tudo que Deus fez na terra, irmãos, os 4 grandes atos de Deus na terra, sempre Deus preza pela unidade. É interessante lá em Gênesis, no capítulo 2, verso de número 16, Gênesis 1, 26, perdão, quando Deus diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Essa palavra, e domine, na nossa versão de Bíblia, está escrito errado. Por que está escrito errado? Porque eles traduziram conforme a frase, porque não fazia sentido. Mas o domine é, e eles, plural, tenham domínio. Diga eles. Mas por que traduziram como domine só? Simples. Porque, como Deus estava dizendo, façamos o homem no singular, não faz sentido dizer eles dominem. Os irmãos estão aí? Se é o homem, o português correto deveria ser domine ele. Mas no original não é domine ele, é domine eles. Eles tenham domínio, porque em Adão, embora Deus tenha criado um único homem, toda a humanidade estava dentro dele. Os irmãos estão aí? E Adão tinha que multiplicar, frutificar e encher a terra daquilo que ele era. Mas por que então, pastor, que Deus já não criou bilhões de pessoas? Porque Deus estava querendo mostrar o princípio básico daquilo que ele é. Deus é um. E tudo que Deus faz, Deus preserva a unidade. Ou seja, de um homem, Deus fez toda a raça humana. Quantos estão aí? Abre lá sua Bíblia. Atos capítulo de número 16. Não 16, 17. Os irmãos estão aí? Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o quem dá a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Diga assim, de um único homem. Ele fez toda a geração dos homens. Os irmãos estão aí? Olha para mim, diga assim, em Adão está toda a humanidade. O que significa isso? Significa que o que Adão faz, toda a humanidade faz com ele. Como Adão pecou, e pelo pecado recebeu a morte como sentença, toda a humanidade foi sentenciada ao mesmo castigo. Diga qual? A morte. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender isso, sim ou não? Ou fica muito distante para os irmãos entenderem? Ou seja, pastor, por que eu morro? Diga por quê. Você não morre porque você pecou. Você morre porque Adão pecou. A morte é a herança que nós recebemos.
do nosso pai. Diga qual pai? Adão. Quantos estão aí? Só que Cristo, preste atenção, é mais uma vez um único homem que representa um todo. E Cristo venceu a morte e ressuscitou. Quantos estão aí? E se ele nos representa, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então em Adão nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos. Os irmãos conseguem compreender? Sim ou não? Porque olha para mim, nós não estávamos lá no sepulcro com Jesus também. Assim como nós também não estávamos lá no jardim com Adão. Quando Adão pecou, eu não estava lá, mas eu recebi a herança. Qual que é a herança? A morte. Quando Jesus ressuscita da morte para a vida, eu também não estou no sepulcro, mas como ele me representa, eu recebo a vida. Os irmãos estão aí? Então, preste atenção. O primeiro Adão me dá como herança a morte. O último Adão, que é Cristo, me dá como herança a vida. Os irmãos estão aí? Volta lá, Romanos capítulo 13. A morte passou a todos os homens. Aí ele vai explicar o porquê. Porque até que a lei viesse, e a lei veio com Moisés, amém, irmãos? A lei veio com Moisés, porque até a lei estava o pecado no mundo, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então diga assim, o pecado existe, mas não pode ser atribuído. Quantos estão aí? Então olha para mim. Nós temos uma linha cronológica. Amém? Adão, né, os descendentes de Adão, Noé, os descendentes de Noé, Abraão, os descendentes de Abraão, até chegar Jacó, os 12 filhos, eles entram no Egito, ficam 430 anos escravos, Moisés tira eles do Egito, e no caminho para o deserto, Moisés sobe no monte e recebe a lei. Quantos estão aí? Já se passaram 2000 anos de história. Quanto tempo? 2000 anos de história. O pecado já estava no mundo. Desde que Adão pecou lá no jardim. Quantos conseguem compreender? Amém? Só que o pecado não pode ser atribuído a ninguém. Diga assim, por quê? Porque não há lei. Então, matar é pecado? Sim ou não? É. Mas antes de haver a lei, não matarás, ninguém pode receber esse pecado como punição. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender isso ou fica difícil? Ué, pastor, mas matou. Pois é, mas ninguém disse que não podia matar. Então, o pecado existe? Existe. Ele pode ser atribuído? Não. Quantos estão aí? É como eu dizer para você assim, ó, é pecado sentar na cadeira. Aí você vai dizer assim, agora eu já sentei. Mas, ou seja, antes de haver a lei, ainda que seja pecado, não pode ser atribuído a ninguém. Só pode ser atribuído depois da lei. Quantos estão aí? Você consegue compreender? Ficou claro para os irmãos? Alguém não compreendeu? É importante que você entenda isso. Porque nós vamos afirmar, aliás, a palavra de Deus vai afirmar que não haveria pecado se não houvesse lei. Preste atenção. Não é que o pecado não iria existir. O pecado existe, ele está no mundo. Mas não haveria pecado porque não havendo lei, o pecado não pode ser imputado a ninguém. Pastor,
Mas então, quanto mais lei, mais pecado. Sim ou não? Raciocínio lógico. Quanto mais aumentam as regras, mais aparecem os erros. Os irmãos concordam comigo, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção. Quanto mais pecado, mais lei. Exatamente. Porque o pecado só tem força se houver lei. Quantos conseguem compreender? Verso de número 13. Porque até a lei, ou seja, até que a lei viesse, o pecado estava no mundo. Onde o pecado estava? Quando foi que ele entrou? Quando Adão desobedeceu. Os irmãos estão aí? E olha para mim. Adão só desobedeceu porque havia uma regra. Não comerás. Foi o suficiente. Os irmãos estão aí? Mas esse pecado que está no mundo não é imputado, não pode ser atribuído a ninguém, não havendo lei. Presta atenção, verso 14. Olha só, o que significa dizer? Diga assim, o quê? Que antes da lei ninguém pecou. Quantos estão aí? Pastor, mas mataram. Mas não estava escrito que não podia matar. Mas roubaram. Mas não estava escrito que não podia roubar. Quantos estão aí? Eu não posso, antes da lei, eu não podia chegar para o Rodrigo e dizer assim, se você é ladrão, não existe não roubarás. Só depois da lei é que esse pecado pode ser atribuído. Os irmãos conseguem compreender? No entanto, verso 13, portanto, no entanto, ou seja, mesmo que o pecado não pudesse ser atribuído, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então olha para mim, ainda que o pecado não podia ser atribuído, mesmo assim as pessoas morriam. Diga assim, por quê? Pergunte por quê. Porque a morte é uma herança. A morte não é a consequência do seu pecado. A morte é a consequência do pecado de Adão. Então, não importa o que você vai fazer, você vai morrer. Quantos estão aí? Volta no verso 12, olha o detalhe. Verso 12, presta atenção. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Amém, irmãos? E pelo pecado o que passou a todos os homens? Assim também a morte passou a todos os... Então diga assim, a morte é a herança que eu recebi do Adão. Se eu pecar, vou morrer. Se eu não pecar, vou morrer. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque é a herança de Adão. E todos os descendentes de Adão têm que receber. Ah, mas eu não gostei da herança. Pois é. Tenho que fazer. Os irmãos estão aí? Voltando para o verso 14. Olha só. No entanto, ou seja, mesmo assim, a morte reinou desde Adão até Moisés. Nós temos duas coisas importantes aqui para se dizer. Primeiro, que é o que eu acabei de explicar. O quê? Que mesmo não havendo lei desde Adão até Moisés, e por não haver lei, o pecado não podia ser imputado a ninguém, mesmo assim, as pessoas morriam. Amém, irmãos? Então, ou seja, a morte reinava. Então, mesmo sem a lei, mesmo sem poder dizer, você pecou,
não importa se você pecou, se você não pecou, você vai morrer da mesma forma, porque você recebeu uma herança de Adão. Mas o segundo ponto é algo um pouco mais complexo de se entender, mas é algo muito interessante. É que há algo misterioso na morte de Moisés. O que há de misterioso na morte de Moisés, pastor? É que não se encontra o corpo de Moisés. Quando Moisés morre, todo mundo procura o corpo. E não encontram o corpo dele. Quantos estão aí? Até o próprio diabo ficou interessado no corpo de Moisés e foi questionar o anjo do Senhor acerca desse corpo. Abre lá a sua Bíblia em Judas. Penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Judas. Pastor, não sabia que Judas tinha escrito um livro. Pois é, não é o Judas que você está pensando. É outro Judas. O Judas, o Iscariotes, morreu. Judas, os irmãos estão aí? Capítulo é único, né? Só tem um capítulo. Verso de número 9. Judas 1, verso 9. Diz assim o texto: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, quando disputava com o diabo, né? E disputava a respeito do corpo de Moisés. Diga assim, Miguel disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés. Os irmãos estão aí? Qual que é a discussão aqui? Diga assim, qual? Cadê o corpo? Diga assim, por quê? Preste atenção. Porque antes de Jesus ressuscitar, preste atenção. Antes de Jesus ressuscitar, todas as pessoas que morriam iam para o mesmo lugar. Diga assim, para onde? Para o inferno. Diga, por quê? Porque o diabo tinha a chave da morte e do inferno. Então, diga assim, chave da morte. O que significa isso, pastor? Todo mundo que morria era preso por ele. Ele tinha a chave. E prendia todos no mesmo lugar. Os irmãos estão aí? Vamos lá. Não sei porque eu entrei nesse assunto, né? Mas vamos lá. Eu vou continuar. Agora eu vou ter que sair do outro lado. Não tem jeito. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16. Verso de número 19. Muitos vão dizer assim, sobre esse texto. A parábola do rico e do Lázaro. Os irmãos estão aí? O que eles se esquecem? Diga assim, o quê? Não é uma parábola. Jesus está contando uma história. E ele diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber suas chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de... Diga assim, o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi sepultado, foi enterrado. E no inferno, onde que ele estava? Diga, no inferno. Onde é que o rico estava? No inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu... Diga assim, o rico morreu. Olha para mim. O rico está lá, certo dia ele morreu. Amém? Foi sepultado. Quando ele abre o olho, onde ele está? No inferno, em tormento. Quem que ele enxerga? Lázaro. Não está em tormento, Lázaro. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque a questão não é o fogo do inferno. Vou falar, posso falar? O fogo do inferno e o fogo do céu é o mesmo. O problema não é o fogo, é quem entra no fogo. Quantos estão aí? Quando vem uma presença de Deus sobre a igreja, na hora do louvor, a gente fala que veio o fogo de Deus, amém? Sim ou não? Os crentes pulam e saltam de alegria, né? Rodam, rodopiam, aleluia. E se houver um demônio aqui? Ele grita. Porque ele queima. Quantos estão aí? O fogo é o mesmo. Presta atenção. Lázaro e o rico estão no mesmo lugar. Diga assim, por quê? Porque havia uma prisão chamada morte e inferno. O diabo tinha a chave. Todos que morriam, ele prendia no mesmo lugar. Uns ficavam em tormentos, outros não. Depende de quem era, mas o lugar é o mesmo. Os irmãos estão aí? Quando o rico acorda no inferno, ele vê o Lázaro. Ele não só vê... Presta atenção, olha lá. Continuando. Verso 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de... Com quem que o rico está falando? Com Abraão. Onde é que Abraão está? Como é que eles estão conversando se eles não estão no mesmo lugar? Olha só. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e ele males, agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre, diga assim, entre o rico. Os irmãos não falam, os irmãos são, meu Deus. Diga, entre o rico e o Lázaro, tem um buraco. É o que separa os dois. Mas o lugar é o mesmo. Quantos estão aí? Esse abismo é onde ficam presos os anjos. Porque os anjos também ficam presos no mesmo lugar. É uma prisão só. Quantos estão aí? Olha só. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisesses passar para aqui, para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Não podem se misturar. E disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de... eu envia eles lá para falar para eles não virem para cá. O lugar é o mesmo, os irmãos estão aí? Preste atenção, olha para mim. Antes de Jesus ressuscitar, todos iam para o mesmo lugar e ficavam presos no mesmo lugar. Moisés morreu. Sim ou não? Não chegou na prisão. Pai, o diabo, peraí, cadê o Moisés? Porque esse aí eu queria muito prender aqui. Não chegou. Não, então não morreu. Não morreu sim. Deus falou que ele morreu. Não morreu, não morreu. Então cadê o corpo? Se morreu, eu quero saber onde está o corpo. E aí ele vai para Miguel dizendo, cadê o corpo? Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio, corre lá.
Deuteronômio, capítulo de número 34. Os irmãos estão aí? Verso 1. Preste atenção. A morte de Moisés, só para você entender. Verso de número 5, verso de número 4. Vamos ler a partir do verso 1 mesmo, olha lá. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e ao sul a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultaram, e o sepultou num vale. Diga assim: Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua. Diga assim: Moisés morre, Deus enterra ele. Cadê a sepultura? Quantos estão aí? Verso 7. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, seus olhos nunca se escureceram, nem se perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Ou seja, por 30 dias eles ficaram ali, não acharam o túmulo. Quantos estão aí? Então olha só. O diabo está esperando o Moisés lá, porque ele tem a chave da morte. O Moisés não chega. Deus diz que Moisés morreu e enterrou ele. Cadê a sepultura? Cadê o corpo? Não tem. Diga assim, por quê? Aí é que está o mistério. Quando Jesus sobe no monte da transfiguração, aparece para ele Moisés e Elias. Elias é justificável. Diga assim, por quê? Porque Elias subiu aos céus em um redemoinho. Não morreu, lembra que Elias subiu ao céu vivo? Mas o Moisés deveria ter morrido. Mas ao que tudo parece, Moisés venceu a morte. No final dos tempos, preste atenção, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação que está por vir sobre a terra, no final de tudo, quando Deus for sentenciar a terra, a Bíblia diz que Deus vai enviar sobre a terra 2 testemunhas. Os irmãos estão aí? 2 homens que durante 3 anos e meio vão profetizar sobre a terra vestidos de panos de saco. E a Bíblia dá uma pista de quem são esses homens. Abre a sua Bíblia lá em capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 11. Verso de número 3. Os irmãos estão aí? Isso vai acontecer em breve, irmãos. Ele diz assim, ó: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer agravo, lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas 2 testemunhas, estes têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem foi que fechou o céu no dia da profecia?
Elias, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem foi que converteu água em sangue e tem poder para enviar pragas sobre a terra? Moisés. Então, olha para mim, preste atenção. Ao que tudo indica, Moisés ressuscitou. E por isso, a morte reinou, diga reinou, de Adão até Moisés. Ou seja, todos os homens que nasceram de Adão até Moisés, a morte venceu. Mas a ideia é que em Moisés, ela já perdeu. E por que Moisés ressuscitou? Porque Moisés ainda não cumpriu todo o seu propósito. Ele vai ter que voltar. Por que Elias foi levado ao céu vivo? Porque Elias ainda não cumpriu o seu propósito. Moisés e Elias são as duas testemunhas que hão de vir. Presta atenção, o homem não pode viver duas vidas na terra. Se Moisés morreu de fato, ele não pode voltar outra vez para viver uma segunda vida. Quantos conseguem compreender? Voltamos para Romanos. Capítulo de número 5, verso 14. Vê se faz sentido para você agora. Romanos, capítulo 5, verso de número 14. Os irmãos estão aí? No entanto, a morte reinou desde Adão até... Por que a morte não reinou? Porque deveria ser assim o texto, ó. A morte reinou de Adão até Cristo. Até Jesus. Mas não é assim que está escrito. Está escrito que a morte reinou de Adão até Moisés. Mas dá a ideia que em Moisés ela perdeu o reinado. Juntando todas as informações, por que o diabo estava discutindo com Miguel acerca do corpo de Moisés? Por que ninguém achou a sepultura de Moisés? Por que Moisés apareceu junto com Elias? Quando Jesus subiu ao monte e foi transfigurado. E ao que tudo indica, as duas testemunhas do fim, uma delas é Moisés. Ou seja, Moisés venceu a morte. Moisés ressuscitou. Quantos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos, sim ou não? Então a morte reinou desde Adão até Moisés. E aí já sabemos por que até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, não importa se você desobedeceu como Adão ou não, você vai morrer. Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Diga assim, Adão é uma figura de Jesus Cristo. O que é uma figura? Preste atenção. Deus sempre anuncia o que vai acontecer antes. E como é que Deus anuncia? Deus anuncia através de figuras. Você consegue compreender, sim ou não? Ou seja, então, Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, vai ser morto, vai derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. Isso é o que vai acontecer. Então, lá atrás, Deus já pede que alguém trouxesse um cordeirinho, animal mesmo, e mandava degolar o cordeiro, derramar o sangue. O cordeiro é uma figura do que vai acontecer. Os irmãos estão aí? Adão é uma figura de Cristo. É um tipo. Adão anuncia Cristo. Os irmãos estão aí?
Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Corre lá. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 45. Os irmãos estão aí? Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, diga o primeiro homem, Adão, quem é o primeiro homem? Foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus, em espírito vivificante, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então preste atenção. O último Adão é espiritual, que é Cristo. O primeiro Adão é natural, é Adão. Os irmãos estão aí? Então primeiro vem o natural, para depois vir o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. De onde que Adão veio? Da terra. Então ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Diga assim: Deus fez dois homens. Um da terra e um do céu. Diga assim: dois homens. Só dois homens. Pastor, Deus criou a raça humana. Não, Deus fez dois homens até hoje. Adão, e em Adão estava toda a humanidade, primeiro homem. Cristo, o Senhor, e em Cristo está toda a igreja, os salvos. Quantos estão aí? Então olha para mim. O que é a humanidade? Diga o quê? O corpo de Adão. A humanidade, o homem terreno, é a multiplicação do corpo de Adão. A igreja é a multiplicação do corpo de Cristo. Mas nós ou fazemos parte do corpo de Cristo, ou fazemos parte do corpo de Adão, porque Deus criou só dois homens. Quantos estão aí? Não sei se você consegue entender isso. Eu sei que isso aqui não é um lugar para estar pregando essas coisas, mas não tem opção, irmãos. Quantos estão aí? Verso 48. Volta ao 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, se eu faço parte de Adão, eu sou da terra, terreno. Se eu faço parte de Cristo, eu sou do céu. Os irmãos estão aí? Qual o terreno? Tais são também os, diga assim, igual o terreno, são também todos os terrestres. Coloca a versão NVI, por favor, só para a gente melhorar esse entendimento aí. Os que são da terra são semelhantes ao homem, ou seja, é igual a Adão. Os que são do céu, ao homem. Então olha para mim, presta atenção, diga assim: nós fazemos parte do homem celeste. Então as coisas terrenas não nos importam. É o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3. Se nós de fato ressuscitamos com Cristo, nós não pensamos mais nas coisas que são da terra. Olha lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procura as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de... Diga assim, por quê? Pergunta, vai lá, fala, irmão, diga, por quê um homem do céu estaria preocupado com coisas da terra?
Agora ele diz, se já ressuscitaram com Cristo, diga assim, por quê? Porque tem muitos que ainda estão mortos com Adão. Olha para mim. Posso falar? Você está ouvindo dizendo assim, ó, agora eu entendi, pastor. Ou eu faço parte de Adão, ou eu faço parte de Cristo. Já decidi, vou fazer parte de Cristo. Não é uma questão de escolha. É uma questão de vida. Não é a escolha que você faz, é a vida que você recebe. Porque olha para mim, você vai decidir 1000 vezes na tua mente pertencer ao corpo de Cristo e vai continuar vivendo como o corpo de Adão, se você não receber, se a vida do pecado não for substituída pela vida de Deus. Paulo vai explicar isso no capítulo 7, quando ele fala assim, de Romanos, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo assim, ó, eu queria pertencer ao corpo de Cristo, mas eu estou preso ao corpo de Adão. Quantos estão aí? Aí que tá a chave. Se de fato Cristo viver em nós, então nós fazemos parte do novo homem. Volta lá para Coríntios, no capítulo 15. Vamos encerrar. Ali, só para os irmãos entenderem. Verso de número 49. Assim como... Verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, diga assim, nós trouxemos a imagem do terreno. Assim traremos também a imagem do... Olha para mim, diga assim, imagem. Imagem é o que se vê. Amém, irmãos? Eu olho para você, eu vejo a sua imagem. Então, quando as pessoas olham para nós, elas podem ver apenas duas coisas. Diga o quê? Ou Adão, ou Cristo. Nós somos capazes de refletir essas duas imagens. Quando nós vivemos para as coisas terrenas, nós refletimos a imagem de Adão. Quando nós vivemos para as coisas celestiais, nós refletimos a imagem de Cristo, porque nós nos tornamos o corpo. Então, se eu vivo para Cristo, eu me torno o corpo de Cristo. Então, as pessoas que olham para mim vão ver Cristo, porque eu sou o corpo de Cristo. Se eu vivo para as coisas terrenas, eu me torno o corpo de Adão. Então, as pessoas que olham para mim veem Adão. Adão representa uma forma de viver. E Cristo representa outra forma de viver. Adão representa o homem que vive por aquilo que é terreno. Não necessariamente pecado. Tem pessoas que vivem pela terra, que estão pensando na terra, que vão gastar a sua vida com coisas da terra. Os irmãos conseguem compreender isso? Esses ainda estão em Adão. Posso falar algo? Tem muita gente que já foi salva, mas permanece em Adão. Já recebeu salvação, não vai mais para o inferno, mas continua vivendo a vida em Adão. Porque não está falando de uma decisão que você toma quando você ergue a sua mão uma vez em um culto. Está falando do tipo de vida que você decide viver. Ou vivo pelas coisas celestiais, ou vivo pelas coisas terrenas. Se eu vivo por aquilo que é terreno, se eu estou ajuntando tesouro na terra, eu sou Adão. Se eu estou juntando tesouro nos céus, eu sou Cristo. Então, nós vamos expressar uma imagem. Ou expressamos a imagem do homem terreno, ou expressamos a imagem do homem
celestial. Os irmãos estão aí? Continuando. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o reino de Deus, ele é celestial. Ele não é terreno. Jesus diz que quando alguém dissesse, olha, eis o reino de Deus ali, eis aqui, eis acolá, Jesus disse, não vá. Porque o reino de Deus não se manifesta com o que é aparente, mas o reino de Deus já está dentro de vocês. Quantos estão aí? Não confunda, irmão, sucesso humano e natural com o reino de Deus. Não confunda. O reino de Deus, muitas vezes, é o oposto do sucesso humano. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Volta para Romanos, vamos só ler para a gente encerrar. Conseguimos avançar 2 versículos. Romanos 12, 5, 12, 13 e 14. Se ao ler esses versículos, irmãos, você não entende o que está escrito aí, agora, então, perdemos tempo. Mas se ao ler esses versículos, você consegue compreender do que está falando, então ganhamos muito tempo. Diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de